Polícia concluiu que Jéssica Canedo foi quem criou e divulgou as montagens de conversa com o comediante Whindersson Nunes nas redes sociais e para perfis de fofoca. Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e estou de volta aqui com essa história impressionante, com essa história que a gente precisa falar. Eu preciso dar essa atualização aqui pra vocês. Gente, eu estou bem off aqui do canal, infelizmente não estou conseguindo produzir aqui pro canal. Quem me acompanha no canal aqui e viu os outros vídeos, sabe que eu me mudei recentemente para Portugal. E minha vida desde então está muito complicada. Mas eu quero agradecer aqui a minha amiga Paula Mello, que foi quem me disse que tinha saído atualizações sobre esse caso. Gente, eu simplesmente parei de acompanhar todos os casos que eu acabei trazendo aqui pro canal, devido a essa minha mudança e a tantas outras coisas que têm acontecido na minha vida. Mas a Paula aí me avisou sobre essa atualização, sobre o fim, né, das investigações. E aí eu fui apurar isso e realmente, gente, foi finalizadas as investigações e já tá tudo certo, tudo descobriram certinho tudo que aconteceu. E eu precisei trazer essa atualização aqui pra vocês porque eu contei o caso completo da Jéssica e do Whindersson, sobre toda essa fake news que surgiu. Se você não tá sabendo do que eu tô falando, eu vou deixar linkado aqui, gente, o primeiro vídeo que eu fiz, onde eu contei a história completa pra vocês. Mas também eu vou deixar no final desse vídeo para você assistir no final, se você quiser. A ordem dos tratores não altera o viaduto, já dizia minha professora na escola. Então, assim, dá para entender assistindo só por aqui. Mas depois, se você quiser saber sobre tudo que aconteceu na época, vai lá assistir esse vídeo. Eu estou com o meu WhatsApp apitando aqui. Deixa eu desligar para não atrapalhar o meu vídeo. Obrigada. De nada. Bom, gente, o papo é sério. E vamos aí, então, de atualizações. Dando uma pincelada aqui no caso, para quem não assistiu, quem não acompanhou, Jéssica Canedo, ela era, assim, uma jovem estudante de 22 anos de Araguari, que fica no Triângulo Mineiro, né? E essa jovem, infelizmente, gente, ela tirou a sua própria vida devido aí a uma história que surgiu na internet, né? Sobre conversas entre ela e o Whindersson Nunes, como se os dois estivessem, assim, se chavecando por conversas, né? E isso repercutiu demais nos portais de fofoca. Contei tudinho lá no outro vídeo, né? Depois vocês assistem lá. O que aconteceu? Gente, dia 18, essa história saiu nos portais, principalmente no portal Choquei, que é um portal de fofoca muito grande. E no dia 22 de dezembro, a Jéssica, infelizmente, né, vem a falecer. Então, gente, em menos de 4 dias, sendo aí bombardeadas de comentários terríveis nas redes sociais devido aí a essas postagens, a Jéssica, infelizmente, né, cometeu esse ato contra si mesma. E então, gente, o que aconteceu? A polícia começou a fazer as investigações e chegou-se a quê? Algo que eu realmente não imaginava. Quando eu fiz o roteiro do outro vídeo, de tudo que eu havia pesquisado, eu tinha plena convicção de que era uma fake news. É uma fake news, né? Não deixa de ser uma fake news, porque não era verdade essas conversas. Essas conversas foram forjadas, mas eu tinha muita convicção que não tinha partido da Jéssica essa conversa falsa, né? E que sim, alguém poderia ter criado isso contra ela, talvez uma inimizade, eu não sei, mas, gente, eu tenho muita fé ainda nas pessoas e não imaginava mesmo que teria partido dela. Pra mim, sinceramente, poderia ser algo contra ela. Ela fez algumas postagens, né, no Instagram. Eu li tudo que ela postou, texto enorme, que até repercutiu também, porque ela colocou um texto muito grande no Instagram, se justificando, falando sobre todo o ataque que ela tava sofrendo e falando que ela não tinha feito isso. E eu li na íntegra tudo pra vocês no outro vídeo, porque eu tinha plena convicção de que não tinha sido ela, até pelo que veio a acontecer. A Jéssica, ela interrompeu a própria vida. Então dava realmente a entender que não tinha sido ela e que ela não aguentou toda a pressão. E realmente ela não aguentou a pressão. Mas, gente, ela não aguentou a pressão da fake news criada por ela mesma. Sim, senhoras e senhores, foi a própria Jéssica que forjou ali a conversa, fez a montagem da conversa e foi a própria Jéssica que entrou em contato com alguns portais de notícia, portais de fofoca, né? Contando aí pra eles sobre esse possível affair que ela tava tendo com o Whindersson Nunes, dando aí essa notícia pra eles e a polícia foi, investigou tudo isso. E os perfis que entraram em contato com os portais de notícias eram perfis fakes feitos pela própria Jéssica.
As investigações, elas foram chefiadas aí, né, pelo delegado Felipe Oliveira, e foi ele quem veio, né, quem fez o comunicado a respeito do fim das investigações e de tudo que foi apurado. Ele afirma aí que a Jéssica estava passando por uma depressão profunda, que ela estava em tratamento dessa depressão. Eu citei isso no outro vídeo, então isso já tinha sido confirmado pela família e também foi confirmado então pelo delegado que a Jéssica sofria de uma depressão. E, gente, ela criou 3 perfis falsos nas redes sociais, aonde ela fazia o quê? Ela se passava por outras pessoas, dizendo aí que tinha um furo sobre o Whindersson Nunes, né? Que ela tinha aí uma fofoca sobre o Whindersson Nunes para esses perfis de fofoca, e em seguida ela mandava esses prints. Então o que ela fez foi criar perfis falando, olha, eu sei um bafo aqui do Whindersson, ele tá de affair novo, ele tá de paquera com uma menina e eu tenho provas, e nesse momento ela enviava esses prints falsos pra eles, né? Então, todos os perfis, gente, que divulgaram essas mensagens, né, essa troca de mensagens, eles foram investigados e eles tiveram que mostrar, né, demonstrar ali pra polícia o que eles tinham de prova pra ter divulgado aquilo. Por exemplo, eu venho aqui repostando algo que já foi postado e dou crédito para quem falou aquilo. Então eu falei, olha, o Choquei falou isso, tal portal, o Alfinetei falou isso, que são portais grandes de fofoca que trouxeram essa fofoca assim meio que em primeira mão na época que tudo aconteceu. Mas então nós apenas repostamos aquilo que eles colocaram. Sobre eles caiu a responsabilidade, já que foi eles quem divulgaram, de falar, tá, mas de onde vocês tiraram isso? Foram vozes das suas cabeças? E aí a polícia foi investigar e esses portais falaram, não foram vozes da nossa cabeça. Tal perfil e tal perfil mandou pra gente, dando, né, esse furo, e mandou essas conversas. Inclusive, teve portais que entraram em contato com a Jéssica, porque precisa, né, gente, fazer o tal do quê? Da apuração da notícia. O bom jornalismo faz isso, não só posta sem ter fundamento, ter provas de que aquilo realmente é verídico. E assim, teve alguns portais que entraram em contato com a Jéssica falando, ó, nós tivemos esse furo aqui, tem esses prints. Esses prints são verdade? E a Jéssica disse que sim, eram verdades. Então, certos portais, quando foram investigados, mostraram provas de que eles tinham conversado com a Jéssica, perguntado se aquelas conversas eram verídicas, e ela afirmou que sim. E aí eles pegaram e postaram. Claro que eles não foram falar com o Whindersson para que ele não soubesse, né, que eles iam dar essa notícia, mas confirmaram com a Jéssica. E eles tinham isso documentado de que ela tinha afirmado que era verdade. Com esse perfil, né, com esses perfis que entraram em contato com ela, ela afirmou que sim, que ela estava conversando realmente com o Whindersson, mas que da forma como que estava sendo divulgado por eles, né, estava tudo muito distorcido, não foi realmente daquela forma que tinha acontecido. Então ela afirmou que sim, que estava acontecendo, mas que não era bem daquele jeito ali que eles estavam mostrando para ela. Já para outros perfis, ela negou. Já o Whindersson Nunes sempre negou isso, sempre disse que ele nunca conversou com essa menina e que nem a conhecia. Então, né, a polícia fez toda uma investigação, todo um levantamento com os portais, provavelmente, né, com os aparelhos. A gente já viu em outros casos que a primeira coisa que eles fazem, gente, é apreender aparelho de celular, computadores, tanto das vítimas quanto dos envolvidos, para saber se teve alguma conversa que partiu daquilo. Eu acredito muito que eles tenham feito isso, pegou tudo e através, né, gente, do ID, não adianta, você pode fazer um e-mail falso, um e-mail diferente do seu, colocar um nome diferente, mas vai estar lá o ID do seu celular, o ID do seu notebook, a localização. Então isso é totalmente rastreável. Mesmo que você crie um perfil falso, é possível sim localizar e identificar quem criou aqueles perfis. E aí teve uma cronologia aqui dos acontecimentos que dá pra gente entender mais ou menos aí como tudo aconteceu. Então aqui, segundo a cronologia, no dia 10 de dezembro de 2023, a Jéssica cria seu perfil no Instagram. No dia 14 de dezembro, a página de fofoca, Fofoca Santa, recebe e divulga os prints falsos. Ao questionarem aí a Jéssica, ela confirma que mantinha, sim, contato com o humorista.
No dia 15 de dezembro, aí a página Alfinetei recebe os prints e também entra em contato com a Jéssica. E a página confirma que os prints que eles receberam partiram de um perfil que era Suelen_Ribeiro 62. Então, esse era o perfil falso. Suelen_Ribeiro 62 foi quem mandou para eles aí os prints, né, da conversa. No dia 17 de dezembro, também o portal Alfinetei relata que os perfis João Paulo 0258 e Carlos_Silvano enviaram aí os mesmos prints. Então, olha só, são 3 perfis falsos divulgando aí os mesmos prints. Perfis que foram depois, posteriormente, descobertos aí pela Polícia Civil que eram falsos, né? Claro que no momento a Alfinetei não sabia, achava que eram só usuários realmente que estavam mandando aquilo para eles. No dia 18 de dezembro, a página de notícias Choquei posta os prints falsos em seu perfil. E aí é quando a massa realmente fica sabendo, todo mundo assim, explode no Brasil toda essa notícia, e é quando a Jéssica começa a ser bombardeada aí por muitos comentários maldosos nas redes sociais. E aí, gente, eu vou relatar aqui pra vocês porque não é bacana, não é legal. Tem muitos portais que acabam não falando como foi que aconteceu, mas assim, eu sei que é da curiosidade de muitas pessoas porque é da minha curiosidade. Eu sei que vocês podem até achar ruim aqui nos comentários, mas quando acontece, quando eu fico sabendo que alguém cometeu esse ato contra si, eu tenho a curiosidade de saber o que eles fizeram. Então, vai aqui um alerta de gatilho. Se você não está bem, se você está passando por uma depressão, eu peço que você pule. Vou colocar a minutagem aqui para vocês, para que você pule isso e para você basta ela saber que ela atentou contra a própria vida e veio, infelizmente, a falecer. Mas eu vou contar aqui o que ela fez, tá, gente? Não quero desrespeitar a família, não é meu intuito, mas é uma coisa que eu sinto curiosidade. E como tá aqui na reportagem, eu vou divulgar, tá bom? Então, pula aí pra minutagem que eu vou deixar aqui pra vocês. Bom, pra quem ficou, gente, não é realmente com nenhuma maldade que eu estou divulgando isso, é só realmente porque eu tenho curiosidade disso. E sei que tem muitas pessoas que têm, por pura curiosidade. A gente gosta de crime, é meio complicado, mas a gente tem interesse por isso, né? E, enfim, não vou ficar me justificando. Bom, no dia 19, gente, a Jéssica tenta contra a própria vida usando a alça de uma bolsa. A que ponto, a que nível de tristeza, estresse e desespero que tem que estar uma pessoa para tentar fazer isso, né? Bom, nada tinha acontecido, né? Ela provavelmente deve ter se ferido, mas não foi nada muito grave. E então, no dia 20, no dia seguinte, a Jéssica, ela toma, gente, aproximadamente 400 comprimidos. E ela entra em coma. Então, no dia 22 de dezembro, a Jéssica vai a óbito na UTI do Hospital Municipal. Então, olha aí a cronologia. Eu falei que foram 4 dias, né, dela passando por isso, mas na verdade não foram 4 dias, né? Foram 2 dias. Porque ela entrou em coma, né? No dia 20, quando ela fez aquilo. E então, acho que ela ficou 2 dias em coma e infelizmente veio a falecer. Então, olha aí, né? A gente entendendo o desenrolar realmente dos fatos, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte. A Jéssica, ela estava em depressão. Ela não estava bem. Não sabemos as circunstâncias, não sabemos o que ela estava passando na vida dela, mas por algum motivo que a gente não sabe, ela é muito jovem, ela só tinha 22 anos. E, gente, eu vi algo muito interessante. Gente, eu tenho 36, tá? 36 anos. Então, eu sou de uma geração anterior à geração da Jéssica, por exemplo. E a minha geração, eu vi, tava vendo numa matéria que foi a que mais viu transformações. A gente saiu de um mundo analógico para o mundo digital e a gente viu mais evoluções e transformações do que todas as outras gerações em todas as outras épocas. E então o advento da internet, ele proporcionou pra gente muita informação, fora todo o conhecimento que nos trouxe. Gente, é um conhecimento gigantesco, mas nem tudo é usado somente para o bem, não é mesmo? E essa geração nova que veio junto com a internet, eu não sei como que é a cabeça de vocês, sinceramente. Já é difícil pra mim, que tenho 36 anos e fui criada numa era onde isso não existia. E se existisse, gente, eu tava lascada. Porque o que eu sofri de bullying na escola, da 5ª série ao 3º ano,
Tá escrito. Eu fui humilhada, assim, só que era humilhada na cara, era no tete a tete, mesmo xingando ali, só porque eu tinha um cabelo cacheado, e enfim, né? Não é assunto pra ir pro vídeo. Mas assim, eu lembro que quando surgiu o Facebook, o que veio na minha cabeça, quando começaram a surgir as primeiras coisas, assim, sabe, de pessoas expondo outras pessoas, eu lembro de pensar, graças a Deus que na época da escola não existia o Facebook e nem o WhatsApp, porque você imagina o que iam comentar, né? De você, fotos. Então, eu tive esse pensamento quando surgiu o WhatsApp, quando surgiu o Facebook, agradecendo a Deus por não existir na época que eu estudava, porque eu sei que ia ser muito pior as humilhações que eu sofri na cara se também tivessem na internet, entendeu? Então, assim, não dá pra mensurar o estrago que algo postado na internet pode causar na vida de uma pessoa. Mas nesse caso, infelizmente, partiu da própria Jéssica. E por que ela fez isso? Não sabemos. No mundo, gente, aonde as pessoas só existem se elas são notadas, aonde elas só têm sucesso se elas são vistas, se elas têm muitos seguidores, até para mostrar para as próprias pessoas que elas se relacionam, talvez, não sei, no círculo de amizades, o lugar que ela vivia, quais necessidades a Jéssica estava sentindo pelo que ela estava passando no momento que levou ela a criar essa notícia falsa e ela mesma criar os perfis também falsos para divulgar essa fofoca para os perfis de notícia. O porquê que ela fez isso? Não saberemos, ela não está aqui para se justificar ou se defender, mas esse foi o resultado das investigações. Eu vou ler aqui para vocês, gente, a nota na íntegra que a Polícia Civil de Minas Gerais divulgou, tá? Então, ó, na data de 6 de março, a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Homicídios da 4ª DRPC de Araguari, concluiu as investigações sobre a morte da jovem Jéssica ocorrida no dia 22/12/2023. Jéssica passava por tratamento em decorrência de uma séria depressão e, à época, vinculou-se que ela estava sofrendo ataques por meio de redes sociais após uma grande página de fofoca ter divulgado notícias falsas sobre um suposto relacionamento amoroso entre Jéssica e um famoso humorista. O humorista prestou depoimento à polícia, negando qualquer tipo de contato com a jovem. Após as investigações, a Polícia Civil identificou a origem das notícias falsas, apurando que a própria jovem foi a responsável pela divulgação do conteúdo a algumas páginas de fofoca, através de perfis falsos criados por ela mesma em uma rede social. Ao final das investigações, foi identificado que Jéssica recebeu uma mensagem cujo conteúdo a instigava a cometer autoextermínio. A autora da mensagem, uma jovem de 18 anos da cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, foi identificada e indiciada pelo crime de instigação ao suicídio. Então, essa, gente, foi a nota aí que a polícia divulgou, dando aí um parecer sobre o final das investigações, sobre o caso. Então, outro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês, gente, é que foi apurado, então, que a Jéssica, ela recebeu, então, um comentário, né, de uma pessoa que instigava ela a atentar contra a própria vida. E esse comentário mexeu demais com ela. Essa pessoa ficava, tipo, vai lá, faz isso, você merece isso, sabe assim? Então, isso foi constatado que provavelmente contribuiu para o que foi feito. E essa pessoa, gente, foi identificada. Então, você não pense que você está totalmente aí anônimo na internet, que você pode falar o que você quer, que é terra sem lei. Já estão sendo criadas muitas leis para regulamentar a internet. É um território novo? É novo. E conforme as coisas vão acontecendo, leis vão sendo criadas para que as coisas não ocorram de uma forma errada, para que nada disso aconteça. Então, foi identificada uma menina de 18 anos, o nome dela obviamente não foi divulgado, mas ela sim vai responder por incitação ao suicídio. E isso, gente, é passível de pena e de pena pesada até em reclusão. Essa pessoa, então, ela é a responsável, né, por esse comentário, responderá em liberdade pelo crime de incentivo ao suicídio e, se condenada, pode pegar aí uma pena de 2 a 6 anos de reclusão. Então, não fique impune, tá? Não vai achando que internet é terra sem lei. Tem poucas leis, mas tem lei. E essa pessoa, essa jovem de 18 anos, vai responder sim
criminalmente, então ainda vai ter que desenrolar ainda muita coisa sobre esse caso. Os perfis que divulgaram não foram indiciados aqui no processo do que aconteceu com a Jéssica, né? Porque, infelizmente, disseminar fake news ainda não é crime. É um projeto, né, para que se torne crime. Inclusive, o Whindersson tinha até dito que iria apoiar para que essa lei fosse realmente concretizada e que levasse o nome da Jéssica. Mas ainda não foi aprovada, ainda não tá em vigor. Então, assim, os portais não vão responder por isso. O único jeito, assim, dessas páginas serem responsabilizados seria por um atentado contra a honra. Teria que ser esse tipo de crime, um atentado à honra de uma pessoa. E nesse caso, um familiar da Jéssica teria que entrar com uma ação. Acredito que seja uma ação civil, né? Então você tem que ir você mesmo. A família da Jéssica é que tem que entrar contra as páginas, no caso, nessa situação de atentado à honra. Mas por disseminar fake news ou algo diretamente ligado à morte da Jéssica, imputado assim ao crime realmente, não tem como, não vai acontecer nada com as páginas. E assim, gente, do que a gente tira tudo isso? Primeiro, a saúde emocional está cada vez, assim, pior, né? Precisamos cuidar dos nossos jovens. Eu mesma, na minha família, tenho 2 pessoas que atentaram contra a própria vida e que, infelizmente, faleceram. E, assim, nós realmente não sabemos o porquê. Assim, não temos ideia do que aconteceu. Fora isso, né, assim, a questão de toda a pressão ou de toda a tristeza ou infelicidade que pode fazer uma pessoa a chegar a esse ponto, sabemos que a internet hoje, toda essa pressão de você ter uma vida perfeita, de você ser vista, de você ser importante, de você ser alguém para esses olhos que vêm aí na internet, é algo assim que atormenta a cabeça das pessoas. As pessoas acham que só vão ter sucesso e não é mais só para quem é influenciador ou blogueiro ou criador de conteúdo, porque se você é um médico e você não tá nas redes sociais, você não é um médico. Se você é uma dermatologista e não tá nas redes sociais, você não é uma boa dermatologista. Sei lá, qualquer profissão que seja, se você é uma cabeleireira, se você é uma nutricionista. Eu mesma, gente, já fui me consultar, ia me consultar com uma nutricionista e eu pedi o Instagram dela e quando ela falou que ela não tinha Instagram, eu fiquei, nossa, por que ela não tem Instagram? Sabe? Já fiz um mau julgo dela como profissional por ela não ter ali aquele catálogo, né, do seu trabalho nas redes sociais. Então, hoje em dia, gente, infelizmente ou felizmente, não sei, a internet está aí para isso, né, para você se autopromover, para você se divulgar e não só profissionalmente, mas também vendendo uma vida perfeita ou você sendo relevante de alguma forma para sei lá quem, enfim. É muito complicado, não sabemos o que passava na cabeça da Jéssica, o que estava acontecendo com ela, por isso que saúde mental, gente, é tão importante. Eu venho falar pra vocês, eu tive depressão no ano de 2023, me tratei com psicólogo e psiquiatra, e isso não é vergonha nem demérito para ninguém. Se você está sofrendo isso, busque ajuda. Hoje, até no sistema público de saúde, você consegue ajuda. Então, busque ajuda, não guarde pra si. E, gente, redes sociais é até um certo ponto, tá? Eu estou super afastada das redes sociais por conta da minha demanda hoje de trabalho e da vida mesmo. E não faz falta pra mim não estar lá. Mas eu sei que pra muitas pessoas, você só viveu se você postou. Se você não postou, você não viveu. E não é bem assim. Uma outra coisa, gente, faz uma limpa no seu Instagram, faz uma limpa nas suas redes sociais, e parem de seguir pessoas que te forcem a ser aquilo que você não é, a pessoas que de alguma forma te instiguem ou te estimulem a algo que não seja positivo, sabe? Até a autocobrança mesmo. Porque às vezes você não vai fazer algo ruim contra si ou contra o outro, mas começa a te gerar uma cobrança de estar em um determinado lugar ou ser de uma determinada forma que você inconscientemente nem percebe que você está sendo manipulado ou sendo forçado a viver de uma certa forma para estar dentro daquele parâmetro de vida feliz que as redes sociais pregam, né? Vou dizer pra vocês que me surpreendeu muito que tudo isso tenha sido partido, né, da própria Jéssica e não dá pra entender o motivo disso. Sabemos que para uma pessoa fazer isso, bem,
ela não estava e algo precisava ter sido feito. A família dela tentou, a mãe dela cuidou muito dela, mas infelizmente não temos como julgar e nem culpar ninguém, a não ser, no caso, essa pessoa que cometeu de fato um crime aí de instigar a Jéssica a cometer o que ela cometeu. Então, gente, vamos ficar na nossa? Você viu a notícia? Guarda pra você a sua opinião, né? Se for opinião que não vai notificar, se for opinião que só vai fazer a pessoa ficar pior ainda, guarde pra você, né? Pensa assim, ó. Eu ia querer ouvir isso se estivesse falando pra mim? Ia? Não. Então não fala pro outro, entendeu? E é isso, gente. Vim trazer então essas atualizações. Desculpem o meu sumiço com o quadro, né, Histórias Impressionantes aqui do canal, mas assim que tudo se normalizar, eu quero voltar com muita produção de conteúdo aqui pra vocês. Muito obrigada por vocês terem me assistido. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu contei essa história. Desculpe qualquer coisa. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.